Vamos lá, página 6. A unção de comunhão é a unção de serviço ministerial. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e ele chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar Deus ia até a tenda, fora do acampamento. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe serviu como auxiliar, não se afastava da tenda. Êxodo 33, 7 a 11. O que eu quero falar isso com vocês aqui? Moisés ele tinha uma comunhão tão íntima com a presença e a unção do Senhor, que ele sabia o que era esse lugar de intimidade com a presença, com todos os poderes miraculosos que o Senhor depositou sobre a vida dele, com tudo que Deus faz no meu ministério. Eu quero falar para você, eu quero que você entenda perfeitamente isso aqui, que esse é o meu grande valor que eu carrego no meu coração. Nada pode substituir meu tempo e meu devocional com Deus. O devocional, a rendição a Deus na vida de oração é a chave, é o grande segredo para que nós venhamos ter um ministério e uma vida cristã santificada e apoderada da justiça e do poder de Deus. A unção de comunhão, ela é a nossa maior responsabilidade espiritual e não devemos confundi-la com outros tipos de unção que recebemos pela graça e propósito de Deus na vida de um servo. A oração é o sustento de toda a vida espiritual e sem ela a morte espiritual é inevitável. É impossível manter a nossa unção de comunhão sem total rendição do coração em busca da presença do Espírito Santo. Então a sua maior responsabilidade na sua vida em oração é preservar a sua unção de comunhão, a intimidade com o Espírito Santo, meus amigos. Porque eu quero falar com esse assunto tão importante com vocês. Porque é muito tendencioso, quando você recebe uma unção de serviço, você se desviar rapidamente da unção de comunhão. E outra, isso se torna viciante. Porque às vezes você está... Abaixa o volume de vocês aí, rapidinho, só um minutinho, pessoal. Isso se torna viciante quando você aprende a operar na unção de serviço, você é consagrado, você recebe uma transferência de unção, você aprende a operar nos dons, isso se torna viciante para vocês. E as pessoas acabam se esquecendo do seu lugar secreto, da sua intimidade com Deus. E isso é rápido, tá? Se a pessoa não vigiar, logo depois que ela é ungida e recebe uma porção de poder na sua vida, ela pode começar a ficar relaxada na sua vida pessoal e isso levará à destruição dela, à queda dela. A pessoa começa a cair, ela está em declínio espiritual quando ela começa a abandonar o seu tempo com Deus, um tempo de qualidade. Não um tempo forçado, mas estou te dizendo, uma rendição do seu coração. E tem algo que eu tenho orado a Deus esses dias, profundamente para Ele me ensinar. E olha que eu me rendo ao Senhor. Eu tenho pedido ao Espírito Santo uma coisa que eu vou te ensinar para você. Eu falo, Senhor, me ensina sobre me render além daquilo que eu já conheço. Revele a mim aspectos e áreas da minha vida que eu não estou me rendendo a Ti, que eu posso estar saindo da rendição. Me ensina a me render em cada aspecto da minha vida, para que a Sua unção e a Sua comunhão seja ainda mais poderosa na minha vida. Quando eu estou nos meus momentos de oração pessoal com o Senhor, eu procuro sempre me render. E dentro do meu coração, eu me sondo. Eu fico diante da presença do Senhor, debaixo da unção de comunhão. Eu tenho às vezes aquele zelo, aquele temor de estar me rendendo. Porque nós fazemos os nossos pedidos ao Senhor, mas quando eu entro na minha área de pedir algo ao Senhor, pela obra dele, seja pela minha vida, eu tenho que certificar que eu primeiro estou rendido. Porque nós temos muita precipitação na oração, que você quer ir logo para os seus pedidos, suas necessidades, você quer orar rápido, mas tome cuidado com isso. Você tem que entender uma coisa que é a chave principal para liberar o fluxo, a unção como um rio na sua vida. É render-se. Render-se à unção de comunhão. Eu já ensinei para vocês sobre adoração, meditação. Então, quando eu estou em oração, estou conversando com o Espírito Santo, o que eu peço a Ele? Senhor, me visita quando eu estiver meditando nas Escrituras, para que eu possa Te encontrar dentro das Escrituras. Visita o meu coração, visita o meu espírito, me dê a Sua revelação nas Escrituras, Senhor. Isso eu peço em oração. Depois eu peço outra coisa importantíssima. Senhor, me guia a Te adorar. E eu começo a adorar o Senhor, a render-lhe glória, louvores. Que maravilha! Que maravilha! Eu quero falar uma coisa para vocês interessante sobre rendição, que é um tema que eu vou trabalhar com vocês um pouquinho mais à frente. Uma coisa importantíssima que eu quero falar para vocês. Quando você estiver em oração, peça ao Senhor para que Ele te ensine a se render, para que a sua unção de comunhão, ela invada a sua vida, tome você.
Quando eu sei, apóstolo, que a minha unção de comunhão ela está plena, ela gera uma atmosfera da presença de Deus na sua vida. A unção de comunhão, quando ela se torna plena, a atmosfera da presença ela começa a emanar sobre você. Ela transcende do seu interior e ela começa a fluir como um rio de água viva. Um rio ele foi feito para fluir, para trazer vida. Eu lembro umas grandes experiências quando eu trabalhava fora, meus 19 anos, eu ficava tão imerso na unção de comunhão com o Senhor, tão imerso, que quem chegasse perto de mim chorava, as pessoas caíam no Espírito, as pessoas eram curadas, eu nem orava por ninguém por cura, porque a presença do Espírito Santo, ela se auto-manifesta. Você atrai tanto o Espírito Santo, você sente tanto a presença dele, que quem chega perto de você te ouve e sente paz. É tocado imediatamente. Você fala com as pessoas, a sua palavra entra no íntimo do coração delas. Porque o teu espírito está em plenitude, pleno, liberado. Então essa é a grande importância do ensinamento que eu quero falar com vocês. A sua vida de oração, se ela não se completar com a rendição total, a unção de comunhão, o que eu digo para vocês? Você não pode ser pleno. Sempre você vai sentir que você está incompleto. Aí sabe o que acontece? A gente começa a buscar mais outro tipo de ensinamento. Vou buscar a unção do profeta. Parece mais um profeta, parece mais alguém. Que é um ensinamento. Meus filhos, prestem bem atenção. Eu estou ensinando um caminho pleno para vocês. Ensinando um caminho pleno. Plenitude está no que eu estou te ensinando. Este é o caminho pleno, maduro, completo, que vocês ainda vão aprender muita coisa comigo nessa escola de oração, para que vocês sejam completos. Eu desejo que vocês aprendam todos esses aspectos e pratiquem. É na prática que levará você à perfeição. A experiência com Deus nessa prática é muito mais importante que eu estou ensinando para vocês. O ensinamento te abre para você entrar na experiência. Então, se dedique continuamente esse ano dentro do que eu estou te falando, que você vai colher novos frutos na sua vida. Vamos lá. O dever se torna um prazer. As dificuldades se transformam em nossas habilidades. Os valores se transformam, os nossos vales se transformam em monte. As nossas batalhas se convertem em vitória. É um privilégio ser desfrutado, é um raro prazer que sempre revela alguma beleza belezas novas em nossas vidas. Então, toda vez que nós estamos imersos nessa dimensão, o Senhor sempre nos transformará. Tudo na sua vida será transformado. Meus piores dilemas, as coisas mais difíceis dentro de mim, na minha vida, foram transformadas nesta dimensão, na comunhão com a unção pessoal. Vamos lá, vamos avançar aqui. Tiago, vai na página, por gentileza. Deixa eu passar aqui só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Página 7. Entendendo a diferença de unções. Existem diferentes unções que fluem para o povo de Deus. E só somos capazes de perceber isto por meio de experiência com a própria unção. O que descobri em minha jornada foi sobre a comunhão com a presença de Deus, que é um tipo de unção diferente daquela que eu fui ungido para ministrar. Ele é quem governa nossas vidas debaixo do poder da palavra de Deus. Ele é quem sustenta a santidade e nos protege contra as forças demoníacas. Princípio importante. Não confundir a unção sobre o seu ministério com a unção sobre a sua vida pessoal. São duas coisas semelhantes, mas distintas em suas operações. Uma concede vida e a outra te concede poder. Então lembre-se muito bem, quanto mais você amar a vida, mesmo que você seja uma pessoa dotada de poder e tenha um chamado para poder, lembre que eu vou falar para vocês, já conheci muitas pessoas assim, que ela tinha muito acesso a poder, mas ela tinha pouquíssimo conhecimento de quem o Senhor era. Eu lembro um rapaz que era um evangelista de poder, de muitos milagres, ele era jovem, muito jovem, e ele veio de um mundo, ele era gogoboy, ele era envolvido na prostituição profunda. Esse rapaz um dia apareceu na igreja onde eu ministrava. Eu ministrei na vida dele. E quando eu ministrei, eu vi muito orgulho, eu vi uma resistência dentro dele. Eu fui conversar com ele, bati um papo muito profundo com ele e falava assim, olha, se você não conhecer o Senhor e se aprofundar na santidade do Senhor, você vai ser destruído com a unção que você carrega. Deus te deu um lindo chamado, te habilitou você a operar em poder porque você se entregou a Ele, para ser usado por Ele. Mas você precisa conhecer, você vai passar muito processo aí na tua vida que você precisa aprender com o Senhor. Eu lembro que naquela época eu já tinha passado muitos tempos em jejuns no monte, eu tinha passado muitos processos de transformação na minha vida. E ele falou que tinha um problema muito grave na vida dele. E o problema grave dele é que ele levantava paralítico, ele já tinha tido experiência de ressuscitar 2 mortos, ele já tinha experiência com muito poder de Deus,
mas ele era uma pessoa presa ao pecado sexual. Líderes de outras igrejas contratavam ele, chamavam ele para ministrar e para fazer parte do ministério deles, porque do nível do poder que ele carregava. Só para vocês poderem entender o como é perigoso quando nós confundimos a unção ministerial com a unção pessoal. O que acontece? Qual é a tendência de muitas pessoas? A tendência é achar que pode fazer qualquer coisa, que Deus está ungindo ela, que é ungido do Senhor, e que Deus vai perdoar todos os pecados e que vai ficar assim mesmo. Não é. Deus te dá um tempo de arrependimento. Quem peca dentro da unção ministerial porque está perdendo a sua comunhão, ainda há um tempo de arrependimento. Por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque muitos de vocês vão ser ungidos. Muitos de vocês serão usados por Deus profundamente. E você vai ter que entender essas duas dimensões dentro de você para que você não se perca, até com outras dimensões de unção que eu vou ensinar para vocês na escola de unção, que você vai poder receber na sua vida. Vamos lá. Uma é para ministrar a si mesmo e a outra é para servir ao povo de Deus. Percebi grandes mudanças em minha vida quando transitei da unção pessoal para a unção ministerial. A minha vida de oração foi se tornando cada vez mais forte e forjada na unção ministerial. Aqui é muito importante o que eu quero falar para vocês. Quando eu comecei na minha unção de comunhão, era um rio dentro de mim. Quando eu comecei na unção de ministério, eu sentia um rio de fogo sobre mim. Então, primeiro era um rio dentro de mim. Eu tinha muito quebrantamento, muito choro, muito amor, muita paixão, aquela coisa inocente. Mas quando o Senhor me ungiu para o ministério, o fogo caiu sobre mim. E aí me levou para outra dimensão de oração. A minha oração, e lembra que eu ensinei para vocês, a sua oração, ela evolui na proporção da unção que você carrega e na medida da revelação que você possui. Então, quando eu entrei na unção de ministério, muita revelação me veio, muito poder, muita graça me veio ali dentro. Então, a minha vida de oração se tornou ainda mais poderosa. Então, quando você tem uma unção de ministério e uma unção pessoal, que elas estão equilibradas, as duas se completam uma com a outra, uma abençoa a outra. Mas quando você fere ou macula a sua vida de intimidade com a sua unção pessoal, você vai macular imediatamente a tua unção de ministério. Ou quando a sua unção de ministério começa a se corromper, seus valores, suas intenções começam a se corromper no ministério, vai afetar a sua unção pessoal e de repente você está se afastando da presença de Deus. Isso é muito importante você entender. Quando somos fiéis e crescemos com Deus na comunhão, na oração, somos preparados para herdar a unção ministerial. Nem todos possuem esse tipo de unção de serviço. É para quem o Senhor designa, é para quem se entrega ao chamado no reino. Geralmente aqueles que possuem fé para servir a Deus e desejam se entregar suas vidas para trabalhar para o reino de Deus em prol das almas são aqueles que são ungidos com a unção ministerial ou serviço, como prefiro chamar. Ok? Então, eu quero falar para você que aqueles que herdam a unção ministerial são geralmente aqueles que desejam intensamente ser usados por Deus. Não acha que só porque você está muito na comunhão que Deus vai te chamar por isso. Logicamente, você pode estar muito mergulhado na comunhão, Deus te chamar para o serviço. É como Deus chamou Barnabé e Saulo, muito mergulhado no Senhor nas revelações durante anos, e o Espírito Santo separou, disse na sua palavra, separou a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho designado. Então, eu quero falar para vocês, o Espírito Santo, ele te chama quando você está imerso na comunhão. Porém, algumas pessoas têm que desejar e pedir a Deus. Então, sempre peço ao Senhor, Senhor, me usa para a tua obra. Eu quero te ensinar uma coisa, quando você pedir para Deus te usar na obra dele, peça com vontade, Senhor, me usa para expulsar o diabo, me usa para curar os enfermos, Senhor, me usa com um canal de cura para as pessoas, me usa com os seus dons. Se for para pedir, tu pede com todo o teu coração a Ele, desejo, Senhor, me torna um instrumento de poder, de autoridade nessa terra para desfazer as obras do diabo. Me usa com o teu poder e a tua glória. E quando Ele te ungir com isso, não saia da sua inocência. Não perca o seu amor profundo, a unção de comunhão. Alguma pergunta que você quer fazer? Pessoal online? Se quiser fazer pergunta, depois vocês podem digitar e o pessoal pode me passar que eu vou responder para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Entendendo o propósito de ambas unções. Vamos lá. Durante anos, tenho edificado esse ensinamento sobre unção, até mesmo escrevi um módulo sobre a unção do Espírito. No entanto, recentemente tenho sido agraciado pelo Senhor com novas direções, novas dimensões sobre a unção. O Senhor tem falado comigo que era tempo de eu mergulhar novamente em todos os ensinamentos de unção, e Ele me daria algo novo, e eu estou recebendo esse algo novo, para trazer ao corpo de Cristo uma edificação mais profunda na vida de oração e o crescimento na unção. O grande propósito da sua escola de oração é tornar você o quê? Uma pessoa mais íntima, uma pessoa mais profunda na sua comunhão com o Senhor e usada pelo poder de Deus. Porque qual o propósito de você ser uma pessoa profunda de oração, senão para desfazer as obras do diabo na terra?
para você trazer o reino de Deus na terra. Então, pessoas poderosas na oração serão pessoas poderosas na unção, ok? Agora, quero te dar abrir um parênteses aqui importante. Escute muito bem o que eu vou te falar. Escute aqui, ó. Tem pessoas que, quando estão na sua oração, elas são muito profundas em se deleitar na presença. Elas conheceram o Espírito Santo. O Espírito Santo se revelou a ela. Ela tem um amor profundo, uma paixão profunda por Deus. Mas ela não consegue extrair o mel da rocha. Ela não consegue entrar numa dimensão de extrair a unção, o poder de operação do Espírito Santo. Eu lembro uma época, eu vou te contar um testemunho pessoal. Eu lembro uma época, eu estava mergulhado, que era meus 19 anos. Eu fiquei tão imerso na unção de comunhão que eu não desejava mais ser usado por Deus. Eu não queria mais saber dos dons, não queria saber mais nada. Eu só fiquei no lobby. Eu comecei a me perder dentro de Deus, de uma tal forma, né, por assim dizer. Eu me perdi na comunhão, no amor. Então, para mim, era tudo amor. Tudo era amor, do Espírito Santo. E antes disso, eu estava no poder de Deus e eu extraía aquele poder também da minha unção de comunhão e da minha unção ministerial. Só que tinha uma coisa, eu desejava muitos dons de poder. Mas depois que eu conheci a presença, eu fiquei um tempo off sobre os dons e do poder de Deus. Mas logo depois que eu amadureci, o Senhor me chamou para unir as duas coisas. Ele falou, você tem que entrar no meu poder. Você tem que ministrar as vidas do meu poder. Eu falei, Senhor, é tudo que eu mais preciso, eu quero estar na igreja para isso. Eu falei, mas eu te chamei para isso. Eu comecei a entender que eu tinha que liberar o poder de Deus. Então você que está me ouvindo aqui, que gosta muito da presença, da comunhão, vocês têm que entender que vocês têm que trabalhar. Entendendo? E quando a unção de serviço ela começa a se tornar poderosa, a unção ministerial? Eliseu estava arando a terra, você tem que trabalhar. Você tem que começar a trabalhar com a sua unção pessoal. Aquela unção pessoal, ela vem cura? Vem. Coisas acontecem, sobrenaturais acontecem. Eu estou te falando que a unção de serviço é uma capa, é um manto que cai sobre você, que você tem uma operação contínua. E estando você na comunhão não, se você está em ordem ministerial, você sobe e desce, ela desce sobre você, ok? Logicamente que a proporção dela depende muito dos fatores das pessoas que estão no ambiente. E tem muita unção de serviço que vem sobre as pessoas que estão no altar, não é porque ela é super ungida, é porque tem muita gente com fome e Deus está correspondendo à fome delas. Por isso que a minha vida de intimidade com Deus, eu quero atrair Deus em lugares secos. Nós vamos em lugares onde as pessoas são duras de coração e a glória de Deus vem, sabe? Porque a nossa rendição, quando nós estamos em lugares muito difíceis para ministrar, ela tem que ser extrema. Então, quanto maior a dificuldade que você encontra em um ministério, o lugar onde você vai pregar, vai ministrar o evangelho, onde você é enviado por Deus, é aquela que você encontra grande dificuldade, maior será a sua rendição. Eu lembro, eu ministrei uma vez, uma época, Deus me usou poderosamente, numa época, uma igreja em Brasília, eu fiquei mais de 40 dias naquela terra. O lugar tenebroso que eu estava ministrando. Que dificuldade no meio daquele povo. E o que eu fiz? Eu mergulhei na unção de comunhão. Eu fiquei imerso. Eu ficava adorando o Senhor, orando em línguas mais de 20 horas por dia. E eu contava minhas horas. Eu entrava dentro de um quarto, eu só saía na hora que eu tinha que dormir, às vezes de madrugada. Eu começava de madrugada, saía uma vez ou outra para ir no banheiro, voltava, ficava o dia inteiro preso dentro de um quarto, ia para o meio do mato orando, porque eu me enchia, porque era muito demônios. Era um lugar tenebroso, as pessoas eram religiosas, elas me resistiam. E eu fiquei na presença, na presença, na presença, na presença, na presença. Quando chegou um dia que tive uma oportunidade de ministrar, eu comecei, o primeiro grande milagre desatou todo mundo da igreja, que era uma pessoa que tinha uma enfermidade, um problema de toque, não podia tocar nas pessoas. Ali começou o grande milagre, o coração do pastor da igreja, todo mundo se abriu por causa daquele primeiro milagre que eu comecei a ministrar. Dali, a unção de comunhão estava tão forte em mim, que a dimensão da glória de Deus desceu. Todas as pessoas daquele ambiente começaram a ser cheias do Espírito Santo, e era um lugar que as pessoas me resistiam. Então fica aí um entre parênteses para vocês. Quando encontrar lugares que vão me estar com muita resistência, maior e mais profunda terá que ser a minha dedicação à unção de comunhão. Ok? Quando eu ia para a Europa, eu passava muito isso. Nossa, que coisa difícil, era o solo europeu, cruz credo, muito diabo, muita resistência religiosa. O que me cobrava? O que Deus me cobrava? O que Deus me pedia? Fique na minha presença. Então, eu passava o dia inteiro em oração dentro de um quarto, na comunhão, com muitas resistências espirituais sobre mim, mas eu continuava na sua comunhão. Eu ficava andando nos bosques, eu ia nos lugares sozinho para orar o dia inteiro, ficava na comunhão. E quando chegava a hora de eu ministrar naquelas igrejas secas, religiosas,
a unção de milagres que caía sobre a minha vida era além da medida que eu era acostumado a ministrar. Então, todas as vezes que você está em grande demanda, você tem que entender que é o momento de você se dedicar totalmente à sua unção de comunhão. E não se preocupe, que a unção ministerial, a unção de serviço, ela descerá com uma potência sobre a sua vida. É assim que nós atraímos o favor da glória de Deus. Amém? Vamos lá. A unção da promessa para ministério é o poder do Espírito Santo que capacita os crentes para ser testemunho de Jesus Cristo. Ok? Conforme nós estamos aqui em Atos capítulo 1:8, e receberemos poder ao descer sobre o nosso Espírito Santo. Por outro lado, a unção pessoal é a unção de proteção que nós carregamos, é a nossa comunhão de intimidade com Deus. Cada crente carrega consigo no dia a dia essa unção. Conforme mencionamos em 1 João 23, João 4:14, João 7:32, tá bom? Depois vocês podem meditar nesses versículos que falam sobre a unção de comunhão, que essa unção de comunhão, que eu vou te explicar uma coisa muito importante, né? Engraçado, um dia eu estive observando o Bill Johnson falar sobre unção, faz muito tempo que eu tinha visto um vídeo, né? Ele lê exatamente o livro de 1 João capítulo 2, versículo 23 ao 27. Ele começou a meditar e falar sobre a unção de comunhão, só que ele falou uma coisa assim, não exatamente unção de comunhão, mas uma coisa que a Bíblia nos deixa um parecer, que quando nós falamos da nossa intimidade e o Espírito Santo habitando para a nossa transformação, às vezes a palavra unção ela aparece substituindo a palavra Espírito. E às vezes a palavra Espírito substitui a palavra unção. Então tem momentos que diz que eles foram cheios do Espírito, quando eles estavam cheios da unção do Espírito. Entende? Então, alguns momentos da Bíblia você vai encontrar essas divergências, essas pequenas pequenas diferenças, mas se refere à mesma coisa. Eu não consigo, escute como bem que eu vou te falar, a minha unção pessoal que ela habita no Espírito, lembra a diferença? A unção pessoal, ela habita dentro do Espírito, que é a sua comunhão íntima com o Senhor. A unção de revestimento, ela desce sobre você como uma capa, sobre seu corpo físico e sobre sua alma. Lógico que ela enche teu espírito, porém ela reveste corpo e alma. E não só isso, tudo que for material, sua roupa, qualquer objeto que eu tocar para ungir, quando eu estou cheio da unção de serviço, essa unção se transfere para qualquer coisa que eu tocar. Qualquer coisa que toca, a unção santifica, ela unge. Então, essa é a unção de serviço. Então, a nossa unção pessoal, nós andamos dia a dia com ela. Ela permanece em nós como habitação, ok? Tem muitas pessoas, quando nós estamos num ambiente profético de muita glória, como acontece nos congressos, elas ficam tão cheias de unção, porque a unção de serviço é tão gloriosa, que as pessoas ficam carregadas do Espírito Santo, carregadas do poder do Espírito Santo. Então, elas ficam dias naquela dimensão que elas vêm aqui nos congressos receber. E qual é o meu conselho para vocês que vão vir aqui no congresso, esse ano vai estar comigo aqui no Rio de Janeiro, um dia você chega aqui, você vai receber uma dimensão daquela ali, eu vou te ensinar você a conservar para ver se essa unção vai fazer parte da tua vida. Que alguns recebem uma ativação, que a unção que eles recebem aqui no ministério, elas impartem para dentro da unção de comunhão. Por quê? Porque eles desejaram o fundamento, a mesma verdade, um desejo ardente por aquilo ali. Elas não saíram omissas e perderam, deixaram que as coisas roubassem elas. Elas voltam para ficar ouvindo a mensagem, voltam no mesmo fundamento. Como é que você restaura uma unção ou você puxa de volta uma unção que você recebeu e depois você perdeu? Volta a mesma palavra, nas mesmas coisas que Deus ativou aquela unção, coloque o seu coração na mesma direção. Fato. Quando você está perdendo sua comunhão com Deus, volte nos mesmos princípios. Amor, deleite pela presença, abandono das coisas carnais, terrenas, afasta elas de você e se concentre na oração e somente na presença. Aí volta aquela unção de comunhão com o Senhor. Vamos lá. Distinção entre as duas unções. Compreendendo a distinção entre as duas unções pode ser fundamental para a compreensão do caminho espiritual de uma pessoa. É comum uma confusão entre as duas unções que cause perturbações e dificuldade para aqueles que são usados na unção de serviço, mas acabam confundindo com a unção de comunhão. Através das experiências, muitas vezes profundas e dolorosas, podemos obter clareza e discernimento sobre esta unção espiritual. É importante compartilhar as experiências e ensinamentos com os outros para que eles também possam compreender e se beneficiar da distinção entre as duas unções. Olha que bacana. Eu tenho um detalhe que eu quero falar com você agora que você precisa me ouvir. Quando você está num culto de poder, não só quem ministra na unção de serviço, mas quem a recebe
também recebe a unção de serviço, uma porção do que a pessoa tem, ok? E algumas pessoas, elas se confundem e perguntam, poxa, eu estava tão bem no culto, eu recebi tanto de Deus, no dia seguinte eu acordei perturbado, o capeta me assolando. É verdade, né? Se passa guerra, não passa. É porque você tem que entender uma coisa, aquela unção de revestimento. Por algum motivo, às vezes, nós nos desconectamos de uma porção extra. Porque ela vem para fortalecer sua alma, sua mente, para que você volte o quê? Ó, pegue o que está aqui dentro. Ok? Às vezes o que está aqui dentro, às vezes a pessoa não consegue ter acesso à unção de comunhão dela, de espírito. Aí a unção de ministração vem, enche elas no culto. Pum, quebra o jugo da carne. É porque a unção de serviço e a unção que quebra o jugo, ela vem no culto, como ontem, quando os outros cultos, ela cai, bum, sobre a igreja. E quando ela cai para quê? Para quebrar o jugo. Jugos de força maligna, de libertação, jugo de enfermidade, jugo de opressão mental, emocional, todos os tipos de jugo que possa existir. A unção quebra. Beleza, ela quebra o jugo. Quando ela te tange, tocou em você a unção de serviço dentro do teu espírito, da tua mente, da tua alma, do teu corpo físico, significa que imediatamente você recebe o alívio, o refrigério. Quando você recebe o refrigério daquela unção na ministração, que você recebeu de um ungido do Senhor, uma pessoa que ministrou em você, ou você estava no culto e absorveu aquilo sobre você, preste muita atenção no detalhe. Vá imediatamente para o seu interior. Vá onde você não estava alcançando com Deus dentro de você e na sua vida diária. Então saiu de culto, foi para casa, ou qualquer momento, vá no seu interior e puxe. E já dedique no seu interior, já fale a si mesmo, amanhã, hoje eu vou orar, quando chegar em casa, amanhã, quando levantar pela manhã, eu já usa aquela unção de misericórdia que deixou sobre você para quebrar o jugo, para você selecionar antes de dormir o que você vai fazer no dia seguinte e para você já dar uma ordem para você mesmo. Eu não vou ser preso em coisas que estavam me impedindo de orar. Então, por alguns motivos, vocês ficam impedidos de orar, porque a sua unção de comunhão está bloqueada. E às vezes a unção de comunhão foi bloqueada por causa de quê? Pecado. Brigas, contendas, divergências, problemas emocionais, situações espirituais que você está passando, opressões, né? E série de outras coisas que você pode passar que pode bloquear a sua unção de comunhão. Então lembre-se muito bem, por que é tão importante a unção de serviço, a unção de ministração que recebemos? É para quebrar jugo e para ativar a unção de comunhão quando ela está bloqueada. Agora, se você está livre da unção de comunhão, tu recebe porção dobrada. Amém? Então é muito importante vocês entenderem isso. Por que eu coloquei aqui sobre experiências profundas e dolorosas? Para nós aprendermos a diferença entre essas unções. Porque eu tive que passar muitos processos terríveis na minha vida. Para entender que havia uma grande diferença na minha comunhão pessoal e com a minha ordem ministerial. Eu fui ungido, recebi mantos. Tem anjos que trabalham comigo no ministério para liberar Deus para as pessoas, para mim trabalhar em prol das pessoas. Mas a minha unção de comunhão, eu tinha que entender essa grande diferença. Eu passei por muitas experiências. Eu conto a primeira grande experiência que eu tive na minha vida, que foi muito profunda. O Senhor me lançou num profundo tratar durante meses. Eu já tinha minha igrejinha lá na comunidade, já tinha aprendido a operar no poder de Deus e muitas coisas na minha vida tinha crescido. Só que eu comecei a passar um processo na minha vida, que o Senhor teve que me parar por um tempo e me ensinar a diferença entre a unção de comunhão e a minha unção de serviço. E aqui está na página 10, eu conto meu testemunho para vocês, depois vocês podem ler aí, pode passar a página, Tiago. Aqui eu conto em 2 páginas esse testemunho, eu vou passar aqui e já conto para vocês. Página 11 está o testemunho. E o Senhor teve que me levar a uma experiência muito profunda. Durante 3 meses, eu lembro isso até hoje, 3 meses, eu passei um processo de uma sequidão dentro de mim. Mas um processo que eu não conseguia orar, eu não conseguia cantar, eu não conseguia fazer mais nada. Cada dia que passava, semana que passava, ficava ainda mais seco. Até o momento que eu pensei que eu estava desviado. Falei, não é possível. E outra, procurei pecado em mim e não achei. Eu não estava em pecado. Eu não estava em problema nenhum com ninguém, nada. Eu simplesmente estava assim, cara, não é possível que o diabo está me bloqueando assim. Eu pegava a minha Bíblia para ler, eu só conseguia ler a Bíblia, não conseguia nem ter comunhão nem com a palavra, mas eu conseguia pelo menos ler. E eu ficava falando com Deus, e mesmo com aquele processo de dor que eu estava passando, de sequidão, eu não deixava de orar. Mas eu não conseguia orar, mas eu não deixava de orar, eu não deixava de tentar de orar, mas eu ficava ali com Deus, mas eu não conseguia sentir a sua presença, eu não conseguia ouvir a sua voz, eu não tinha fluir na oração. Então, para mim, era tudo muito muito dolorido. Isso era mais questionamento que oração. Eu falei assim, por que eu estou passando por isso? E foi passando tempo.
3 meses. 3 meses. Apóstolo, 3 meses? 3 meses isso aqui não. Depois de 3 meses tinha um culto para ministrar. E nesses cultos eu fui ministrando. Depois de 3 meses a coisa estava tão intensa que eu cheguei na igreja daquele culto. Eu falei, eu não vou subir no altar. Eu não vou pregar a palavra, eu não quero. Eu estou seco, eu não tenho nada para falar aqui nesse altar. Aí o que aconteceu comigo? Parece que 3 meses Deus me desvaziou. Aí naquele dia a igrejinha lotou. Falei logo hoje que veio um monte de gente na igreja, todo de jovens, encheu a igreja. Aí eu não tinha outra opção, só tinha eu para pregar mesmo, a igreja era pequenininha, eu subi para pregar. No exato momento que eu subi para pregar, a unção de serviço, ela desceu sobre a minha vida, numa dimensão. E a unção da palavra, ela foi tão poderosa. Pessoas foram salvas naquele culto. Quando eu falava para as pessoas, o Espírito Santo vai cair na igreja, todas as pessoas que estavam dentro da igreja caíram instantaneamente debaixo do manto do Espírito, e a unção do Espírito fez assim, bum. E quando caiu aquilo, eu não senti nada passando sobre mim. Eu só senti que caiu. Bom. E naquele momento que caiu, eu dobrei o joelho atrás do altar e falei, Senhor, o que é isso? Da onde vem esse poder? Eu comecei a falar com Deus e o Senhor falou para mim, a voz dele foi nítida e clara na minha vida. Ele falou, hoje eu estou te ensinando um princípio na tua vida. Eu te dei uma palavra que eu te usaria, que eu te levaria para as nações. Deus falou comigo, todo o meu chamado ali. Eu te dei uma palavra que eu te usaria. Eu te levantei, eu te dei algo na sua vida. Que isso vai estar com você por resto de toda a sua vida. Mas lembre-se, que se você se afastar de mim, eu posso continuar te usando, mas você não andará com a minha presença. Eu estou te mostrando que a minha fidelidade, a minha palavra, eu vou cumprir a minha fidelidade com você. Mas se você não cumprir o seu desígnio, a sua fidelidade comigo, na sua comunhão, na sua vida de santidade comigo, você pode até ter minha palavra de fidelidade, eu vou te usar, mas você não andará com a minha presença. Aí Deus falou assim, não consiste a minha unção. Aí Deus falou para mim assim, ó, tudo que eu te darei, unções que eu te usarei, Deus falou assim, bem nítido comigo. Não é porque você ora muito, não é porque você jejua, não é porque você lê muito a minha palavra, é por causa da minha graça, é porque eu sou e eu te dei uma palavra, eu vou te usar. Mas as suas orações, a sua comunhão, tudo que você tem é para manter você mesmo santo para mim. Eu acordei, despertei. Eu despertei para algo porque eu me apoiava muito naquilo que eu orava. Eu era um jovem muito forte de oração. E era incontestável, o cara passava o dia inteiro numa igreja trancada, o dia inteiro dentro de um quarto. Então, isso pode trazer muita exaltação própria. Então, tem muitas pessoas que elas são feras na oração, são pessoas dedicadas a Deus, que elas tropeçam nisso. Elas acabam tropeçando e depois elas perdem a unção de comunhão e a unção de serviço. E muitas nunca mais voltam para o ministério. E eu conheci pessoas de ministério usadas profundamente pelo Espírito Santo, que começaram a perder a unção de comunhão e a unção de serviço, porque o orgulho. Não tome cuidado com o orgulho, porque o orgulho pode destituir vocês da sua unção, tanto de pessoal quanto de serviço. É muito perigoso isso. O Espírito Santo, ele não resiste o orgulhoso. Escute o que eu vou falar, o que afeta a vida de oração de muitas pessoas que não conseguem mais entrar na vida de oração, orgulho. Quando você começa a sentir que você não está mais conseguindo orar, que você não está tendo mais desejo, é porque alguma área em você está muito apegada a si mesmo. É pecado, assistindo coisas que não é para assistir, está falando com pessoas, vivendo em lugares, andando em lugares que não é para andar, está fazendo coisas que não é para fazer. Quando você está desagradando o Espírito Santo em alguma área, todas as outras áreas podem ser prejudicadas. Ontem pregamos sobre isso, sobre a unção, né? Algumas coisas que afetam a unção. Então, se fosse vocês, ficaria muito focado naquele ensinamento de ontem, foi muito importante, tá bom? Quero que está sendo muito bom para vocês, são ensinamentos, são coisas assim, ó, tá vendo? Eu ministrei sobre isso lá na igreja. Mas esses detalhes, eles só vêm ensinamento quando nós temos esse ambiente de paz. Para mim falar tranquilamente com vocês, para mim te ensinar aquilo que está dentro do meu espírito e transferindo para vocês mais ensinamentos sobre esse assunto tão importante.